Vamos falar do que é mais iminente ou eminente, né? Eminente porque é importante e iminente porque pode acontecer alguma coisa num espaço de tempo curto aí, que é Irã, né? A- Isso. Qual é a situação atual do Irã? Pode acontecer em umas 2 semanas. Exato. A gente teve aquele monte de manifestações, pessoas foram mortas, presas. Pode, não quer dizer que vai. Claro, claro. Não, mas é óbvio que para certas Deixar claro, pessoas que têm dificuldade com o significado das palavras em português, elas acham que você está dizendo que vai. que deve. Ou que deve. Não, É. deve é pior ainda, É porque pior, deve Tá carrega um elemento normativo, ou Exato. moral, ou sei lá. Mas o ponto é que pode acontecer, Quem que é mas não pode não acontecer. o Irã? Que ator é no cenário mundial, o Irã, hoje em dia? O Irã é um país importante, parte do eixo das ditaduras, que é Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, e às vezes, possivelmente, dá para a gente incluir a Venezuela, certamente não mais. Mas o eixo das ditaduras eu chamo esse grupo de países ditatoriais com uma agenda e um projeto revisionista. O que é uma potência revisionista? Ela não aceita a ordem como está colocada. Ela quer reescrever e redesenhar a ordem internacional. A Arábia Saudita é uma ditadura, mas a Arábia Saudita não é um país revisionista. Então a Arábia Saudita não se juntou com esses países com o objetivo de mudar o funcionamento do mundo. O que é mudar o funcionamento do mundo? Eu não gosto como o poder está distribuído no sistema. Eu não gosto da estrutura de ordem que foi criada. Eu quero reescrever, redesenhar, e eu quero ter um papel diferente nesse sistema. Essa é uma ambição da Coreia do Norte, da Rússia, da China e do Irã. E por isso que eu chamei eles de eixo das ditaduras, e porque eles são aliados, muito mais aliados do que o eixo dos países na Segunda Guerra Mundial, que era a Alemanha, a Itália e o Japão. Que esses três, na Segunda Guerra Mundial, não estavam aliados antes da hora que os Estados Unidos é atacado e entram na guerra, que é a hora que a Segunda Guerra Mundial começa de fato. Você só tinha cada um deles vivendo a sua história. Eles tinham similaridades no seu funcionamento, na sua estrutura, no seu DNA. Os três eram ditaduras, os três eram revisionistas, mas eles não eram aliados. E os 4 de hoje são aliados, em algum grau. Sim. Eles não estão dispostos a fazer tudo para salvar o outro. Tanto que nem a Rússia nem a China fizeram nada para salvar. A Venezuela. E o Irã. E até o Irã. agora. Até agora, né? Não fizeram. Tá. Então, eles abandonaram o Irã quando o programa nuclear iraniano foi bombardeado pelos Estados Unidos e por Israel. Eles não foram lá defender o Irã. Mas disseram que ia fazer? Não, mas se esperava. Se esperava. Mas não se Não manifestaram? militarmente, né? Mas se esperava que eles fizessem algo a mais. Porque, na verdade, a Rússia e a China mandaram um recado que eles não são grandes aliados que estão preocupados com aqueles que estão com eles. Eles estão mais preocupados com si mesmo. E para a estabilidade mundial, isso é positivo. Para a rivalidade entre Ocidente e eixo das ditaduras, isso é positivo para o Ocidente. Isso é ruim para o eixo das ditaduras. Essa não disposição em ajudar um dos seus aliados. É claro que o eixo das ditaduras avançou e conquistou outros espaços e outras supostas vitórias contra o seu rival, o Ocidente. O Afeganistão não entra nesse eixo? Não, porque o Afeganistão é um país assim... relevante. Sentido... ele não tem força nenhuma. A não ser que você considere ele na época da guerra ao terror. Mas quem que tem bomba nuclear estaria disposto a ceder pro Irã? O quê? Ceder a bomba? Assim, nenhum deles, nem a China, nem a Rússia,
quiseram entregar a bomba atômica direto para o Irã. E não acredito que a Coreia do Norte também faria isso, entregar uma bomba pronta. O Paquistão, sim. Não para o Irã. Não? Não para o Irã. Entregaria para a Arábia Saudita. Tá. Esse acordo existe até. Ah, é? É. Mas não para o Irã. E recentemente a gente teve até uma briga entre Irã e Paquistão. É mesmo? Um jogou míssil no outro e tal. Então eles não são... Não. Eles têm alguns problemas, algumas tensões. Tá. O Paquistão não daria uma bomba, mas parte da proliferação nuclear, da distribuição da tecnologia da bomba veio de um general, de um cientista militar paquistanês que foi um grande difusor dessa tecnologia, saiu vendendo ela para o mundo e vendeu partes desses projetos para o Irã também, entregou para o Irã. Mas aí não é o Estado paquistanês fazendo isso, né? É que esse que é o problema, né? Esses países, quando você fala o Estado, é complicado, eles não são uma estrutura sólida, consistente, única. Você tem um monte de gente lá dentro que toma conta do Estado, sequestra o Estado e fala, agora o Estado é meu, com o seu projeto pessoal, político, ideológico, do seu grupo, da sua turma. A Revolução Islâmica é isso. É um grupo de islamistas, radicais que tomaram o poder. Existem outras facções dentro do Irã que provavelmente não iam querer ter a bomba. Outros grupos políticos e assim por diante. Então, o Irã é relevante, ele é um país grande, né? Uma civilização antiquíssima, a civilização persa, é um território bem grande, tem bastante petróleo, tem uma cultura milenar, são muito inteligentes, uma história de um povo muito rica e 92 milhões de habitantes. E é um dos grandes países do Oriente Médio e já foi um dos grandes impérios do mundo. Então, é um país importante. E ele tem uma revolução, uma história de uma revolução islâmica que também tem um papel importante no mundo. Se a gente pensar, né? Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Russa, a Revolução Iraniana, ela também tem uma representação histórica no mundo relevante. Talvez não para um resultado positivo, mas não é de se descartar o que essa revolução trouxe, porque é uma revolução no coração do Oriente Médio, uma revolução islâmica que parou de pé, que está há muito tempo ali, e ela quebrou com uma monarquia absolutista que tinha muito poder. E você tem meio que várias outras monarquias absolutistas no Oriente Médio que não caíram. Além das monarquias, você tem também as ditaduras seculares, que também não caíram. Então, o projeto iraniano, ele foi bem sucedido. Não é que ele foi bem sucedido num país pequeno, como a Jordânia ou a Síria. Ele foi bem sucedido num país gigantesco. E isso tem um peso. Isso é uma força de influência dentro do Oriente Médio, da história das civilizações ali da região, e dos povos e das sociedades. Então, o Irã tem um papel muito relevante, ainda mais que o Irã tem um projeto de poder regional, tem uma expansão toda, construiu uma rede de alianças, sabe? Fez um monte de coisas que coloca ele num lugar relevante geopoliticamente, como uma força da região. Seja no Iraque, seja no Iêmen, seja no Líbano, seja na Síria, seja com as suas proxies, né, com o seu eixo da resistência, todas essas coisas que todo mundo já está cansado de ouvir, sabe, né? Que é de Houthis, a Hezbollah, a milícias no Iraque, a participação da Guarda Revolucionária interferindo e mexendo com todos os países da região. Então, o Irã tem um projeto expansionista, um projeto bem ativo, bem organizado, que se deu muito bem até então, até agora. E aí se deparou com a guerra de Israel com o Hamas, que aquilo mudou o equilíbrio de poder
Ela tem uma posição olha muito lá o tamanho. estratégica, né? É muito grande, né? É uma ponte que conecta os dois lados do mundo ali. E o Irã ele está colocado também como não só uma ponte que leva, né, o resto da Ásia para o resto do Oriente Médio, né? Ou seja, conecta o Afeganistão, o Paquistão com o Iraque, Kuwait e Turquia, mas ele também liga o Cáspio, o Mar Cáspio, que é aquele mar fechado ali em cima onde está Azerbaijão, no norte do Irã, Turcomenistão e tal, com o Golfo Pérsico. Duas das grandes áreas de petróleo do mundo. O Cáspio é um dos grandes produtores de petróleo. Tem muito petróleo no Mar Cáspio, é um mar fechado. E o Golfo Pérsico é onde passa todo o petróleo que sai de todos os outros países ali do Golfo e do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados, Catar e tal. Então, o Irã tá bem localizado, é importante, é relevante, tem uma ideologia muito forte, construiu uma presença geopolítica bastante expansionista, criou problemas para muitos países e começou a ser enfraquecido por Israel no contra-ataque depois do 7 de outubro. E tudo isso chegou num ponto de culminação que foi o momento, depois de décadas, que Israel decidiu que tinha que fazer um movimento contra o programa nuclear iraniano. E foi nessa hora que o Trump entrou na história. E decidiu fazer esse ataque. E aí o ataque foi bem sucedido. Resolveu tudo? Não resolveu. Senão os Estados Unidos não estaria negociando com o Irã um programa nuclear. Porque sabe que o Irã pode retomar o seu programa nuclear. Então hoje, né, até alguns dias aí, a gente estava tendo negociações que não deram certo. E essas negociações para o Irã não continuar tendo um programa nuclear. Então esse problema não foi resolvido. Mas o Irã está enfraquecido. Ele perdeu as suas milícias, ele perdeu o Assad na Síria. O Hezbollah está muito enfraquecido. Os Houthis, talvez um dos únicos ali que sobraram um pouco melhor, mas também estão mais fracos. As milícias no Iraque estão mais preocupadas com as instabilidades e os problemas que estão acontecendo dentro do Iraque. Foi atacado por Israel, o seu programa nuclear foi parcialmente destruído. O Irã está num lugar pior. E isso provocou a ascensão de um monte de protesto. A população iraniana, ao longo de muitos anos, assim, a gente tem nos anos 90 um movimento de reforma, insatisfação popular, e aí você tem algumas mudanças, aí depois você tem em 2009, antes da Primavera Árabe, o primeiro país que enfrentou uma Primavera Árabe, que não era árabe, era uma Primavera Persa, foi o Irã, na Revolução Verde. Acabou não virando nada, e no resto dos países virou, ou seja, o Irã foi mais efetivo, mais violento, mais repressor, conseguiu segurar, né, conter os protestos. Aí depois você tem 2019, protestos de novo, depois você tem em 22, depois você tem em 23. Todos esses protestos, em cada um desses momentos, eles seguiram um grupo, uma lógica, um estopim, um gatilho diferente. E dessa vez a gente assistiu protestos que meio que juntou todos os grupos, todos os setores da sociedade iraniana, até aqueles grupos que não eram contra o regime. E tudo isso surgiu de uma forma orgânica, não tem uma liderança por trás. Ah, não? Não. A insatisfação popular, a questão econômica, a inflação, 50% de inflação, alguns alimentos chega a 70%, a desvalorização da moeda, a corrupção, a hipocrisia dessas lideranças e desses governantes que pegam os filhos e os filhos moram viajando pelo mundo, Europa, sei lá, em vários lugares, gastando um monte, vivendo vidas, postando nas suas redes sociais e os iranianos ali. Então, tudo isso, né, tá cansando e tá chegando num momento de saturação. Quase que uma tempestade perfeita para o regime cair, mas o regime ainda controla a violência, a força e as armas. E as pessoas têm que estar dispostas a morrer. E essa não tem fórmula mágica. E tem gente morrendo. Ou alguém de dentro do regime, ou alguém não, alguém, né, muitos, tem que decidir derrubar, desertar, mudar de lado, abandonar. E se a gente olhar para a guarda revolucionária, que é a estrutura com mais força, porque controla o uso da força,
Se você pegar o topo da guarda revolucionária, é uma velha guarda de gente mais velha, e esses caras são muito fiéis ao regime. E serão. A expectativa, o sonho, a possibilidade é que a galera, num escalão mais abaixo, mais jovem, fale, pô, mas eu não tô tão atrelado. Ok, pode ser que eu perca um pouco, mas talvez eu possa ganhar, ou eu não aguento mais isso daqui. Então existe essa possibilidade, né? Esse é o sonho, isso tem que acontecer. Isso não aconteceu até agora. E o Trump, né, tem se envolvido no assunto, falado sobre o tema. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não acho que ele está fazendo isso porque ele está preocupado necessariamente com os manifestantes iranianos. Mas ele está preocupado em enfraquecer o regime teocrático dos iatolás / guarda revolucionária iraniana. Isso é do interesse americano. Isso é do interesse nacional. Esse é um objetivo geopolítico para os Estados Unidos bastante importante. E para a região também. Então, derrubar o regime seria bom. E claro que isso tem que ser justificado dentro de algum contexto, né? Por que ele está indo lá atacar? Ele precisa de uma justificativa. E o massacre aos manifestantes pode ser uma justificativa para ele levantar essa bola politicamente e ir lá agir. E os Estados Unidos falou que ia agir, não tinha, né, equipamentos militares posicionados para fazer essa ação na hora. Está transferindo navios de um monte de lugares do mundo, porta-aviões, e agora eles chegaram lá. E aí sim, então, tem a possibilidade de fazer uma ação. As bases americanas de terra, os países não vão deixar que os Estados Unidos façam uma operação ofensiva dessas bases que estão nos seus territórios para atacar o Irã. Não deixaram já. Então os Estados Unidos precisam de ativos militares, equipamentos militares que vêm do mar. E as operações de ataque vão sair dessa estrutura militar marítima, naval. As de defesa vão usar as bases em terra, mas não as de ataque. As defensivas, sim. E tudo indica que, né, sei lá, Trump está se sentindo vitorioso, bem-sucedido, a operação na Venezuela deu tudo certo, a briga com a Groenlândia também. Parece que a coisa, então, né, sei lá, tem alguma... Ele se sente confiante para fazer esse ataque. Vamos ver se ele consegue extrair alguma coisa. Eu acho que de tudo que o Trump fez no primeiro e no segundo mandato, uma coisa ficou clara. Parece que atacar o Irã é a coisa mais fácil e imune que ele pode fazer. Porque no primeiro mandato ele matou o Soleimani, que era o líder da Guarda Revolucionária. No segundo mandato, ele foi lá e atacou as instalações nucleares. Aí ele fez uma operação na Venezuela, bem sucedida, e agora ele está falando de novo em atacar o Irã novamente. Então me parece que fazer algo contra o Irã, ele já entendeu que não tem ônus, só tem bônus. Porque ele põe ali, né, nas credenciais dele, eu resolvi mais esse problema, eu enfraqueci o Irã. E aí você me perguntou há um tempo atrás, né, na conversa, tem alguma coisa que a gente não está vendo do movimento do Trump? Existe uma coisa que ele não explicita, ele não pronuncia, mas todos esses movimentos, eles de alguma maneira também tentam enfraquecer ou dificultar a vida da Rússia e da China. Ele tenta fazer isso, ele não está falando, porque se ele falar isso, aí ele escancara demais, ele cria um embate muito direto com a China, né? E com a Rússia também. Então, ele faz um jogo mais disfarçado, não é que ele quer falar tudo que ele vai fazer. Nesse assunto ele não fala. Ele só vai dando pequenos passos, pequenos movimentos, e esses movimentos eles atrapalham sim a vida. Não é só que ele só faz coisas para atrapalhar. Lembra o que eu falei antes? Tem coisas que ele faz
que deixam a Rússia mais segura, ou mais confiante, ou mais ousada. E vice-versa com a China. Quando ele diz que ele não sabe, que os Estados Unidos não tem uma obrigação em defender Taiwan, ele está dando um recado para a China. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um recado contraditório também quando ele não para de vender armas para Taiwan. E quando ele fez a maior venda de armas agora no começo do ano. E por isso que a China fez um grande movimento, um grande exercício militar em volta de Taiwan. Então, ele faz os dois sinais. Ele não fica só num lugar, entendeu? Ele se movimenta. E são sinais ambíguos e trocados. Porque eu não acho que isso é uma estratégia simples. Eu acho que isso é dúvidas até onde ele pode ir. Ele quer ter uma saída. Ou ele muda de opinião também. Mas eu acho que essa rota tem chances... Passa pelo Irã? Passa num determinado momento, ela se conecta por ali. Pode ser um lugar de saída ao Irã. Ela não é uma rota que ela foi inteira construída e não existia. Ela se conecta às infraestruturas locais que já existem. Ela constrói trechos de conexão às rotas do Irã. Já existia a estrada ali no Irã e ele fala, precisa construir essa ligação daqui ou essa ponte daqui. Tá bom. Alguns pedaços são grandes obras imensas, outros são coisas pequenas. Mas eu diria que existe uma possibilidade alta de um ataque ao Irã.